Olá, professor, tudo bom? Seguinte, referente à atividade 2, eu vou falar sobre o romantismo, que é um tema que eu gosto bastante, e nessa matéria a gente se aprofundou bastante em vários temas, né? Romantismo, transcendentalismo. Então, eu vou começar falando sobre o romantismo, que ele floresceu na Alemanha, com Goethe e Schlegel, na França, Madame de Staël e Chateaubriand, e na Inglaterra de Coleridge e Wordsworth. Como resposta aos modelos pretendidos pelos iluministas, que privilegiavam o racional e o objetivo em detrimento do emocional e da subjetividade. Houve um período de desenvolvimento da chamada poesia ultrarromântica, dos romances, novels, e dos romances históricos, dos romances. Tanto a prosa quanto a poesia foram amplamente difundidos no período, porém, com a ascensão da imprensa e da burguesia comercial, os romances e os periódicos foram ganhando cada vez mais espaço e se popularizaram a ponto de atingir um novo público leitor que até então não tinha acesso à literatura. Os temas principais da poesia romântica giram em torno do sentimento da nacionalidade, surgido a partir novo do contexto histórico e cultural. A nova pátria, com a declaração da independência, manifestava-se através da exaltação da natureza no país, no retorno ao passado histórico e na criação dos heróis nacionais. A hipervalorização dos sentimentos e das emoções pessoais, angústias, tristezas, paixões, também é característica do movimento, que pressupunha uma olhada para o interior do artista e das suas emoções, em detrimento do racional e do objetivo iluminista. Esse sentimentalismo exagerado está refletido nos enredos que, em sua maioria, consistem em histórias de amor, ou então, quando este não é o mote principal, em histórias em que o amor e a paixão prevalecem. A individualidade como refúgio proporciona também a evasão para mundos distantes, como forma de escapar à sua realidade. Essa característica está associada principalmente aos autores da chamada geração mal do século, autores acometidos pela tuberculose, a doença considerada o mal do século XIX, que almejavam uma vida de prazeres em países e territórios distantes para escapar da dor à morte. O culto à natureza ganha traços diferenciados no romantismo, pois a partir de agora passa a funcionar não apenas como pano de fundo para histórias, mas também passa a exercer profundo fascínio pelos artistas. Além disso, a natureza passa a entrar em contato com o eu romântico, refletindo seus estados de espírito e sentimentos. Nos romances góticos, surgidos no final do século XVII e desenvolvidos durante o século XIX, a natureza tem um papel muitas vezes hostil e ameaçador na trama, responsável por momentos de tensão. Com o passar do tempo, essa natureza transformou-se em um clichê para histórias de terror na forma de cenários assustadores. Noite, névoa, pântanos, neve, árvores retorcidas. O romantismo americano marca um período na história dos Estados Unidos de mudanças relacionadas à estrutura sociopolítica e cultural. Tais transformações aconteceram por conta do processo de emancipação da relação à Inglaterra, sendo a primeira nação do Novo Mundo a conquistar a independência. Como consequência de tal processo, o país passou por uma transformação de paradigmas em que as principais questões diziam respeito à identidade americana. Tal situação ficou ainda mais latente na época da expansão territorial, em que a peculiaridade americana era essencial à unificação. Nesse sentido, a literatura foi responsável por efetivar tal identidade, principalmente no movimento transcendentalista, representado pelos escritores Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. Essa corrente era intimamente ligada à constituição de uma imagem coletiva e contribuiu para o projeto da nação na tentativa de quebrar com qualquer tradição cultural e literária inglesa, sempre com temas ligados ao individualismo e à natureza e às suas paisagens bucólicas. No mesmo período, há o surgimento da literatura de Edgar Allan Poe, contrária aos dogmas recém-criados pelos transcendentalistas. Pela temática gótica e pelo idealismo estético, Poe criou um universo próprio ao mesmo tempo que fundava uma identidade na relação entre tradição e inovação. A vida de Edgar Allan Poe foi marcada pelo sofrimento. Seus pais eram atores de teatro. Depois que Edgar nasceu, não se ouviu mais falar em seu pai.
A mãe faleceu pouco tempo depois, vítima da tuberculose. Ele e seus irmãos foram adotados por John Allan e sua esposa, prósperos negociantes de Baltimore, onde Poe frequentou a escola primária. Depois estudou na Inglaterra e em seguida na Universidade de Virgínia. Desde cedo, Poe demonstrou interesse em ser escritor e isso de gostar. O tio Alan não gostava que ele fosse escritor, que era um homem de negócios e que não se conformava com a determinação do garoto. Isso fez com que Poe crescesse com o sentimento de que o tio o rejeitava. Publicou seu primeiro livro de poemas pouco depois de abandonar a universidade. Dedicou-se à carreira militar, sabendo que não poderia viver só de literatura, mas não se adaptou à disciplina militar e deixou a carreira das armas. Passou a escrever para viver e tornou-se editor de uma conceituada revista de Richmond, Mensageiro Literário do Sul. Foi um período feliz na vida de Edgar. Casou-se com Virginia, uma prima bem jovem. Pouco depois, perdeu o emprego. Passou por dificuldades financeiras. Sua esposa teve uma morte trágica, pois veio a falecer de tuberculose 2 anos após Poe publicar o seu grande conto O Corvo, que teve enorme sucesso. Edgar Allan Poe foi um dos maiores românticos e dos principais escritores americanos. Em suas obras, ele não se preocupava em abordar os temas entre o bem e o mal, nem tampouco dar lições de comportamento. Ele acreditava que, se fosse capaz de criar a beleza e tocar a sensibilidade de seus leitores, já era o bastante. Edgar Allan Poe também inspirou vários cineastas americanos. Um deles foi o Tim Burton. O Tim Burton, ele é referência no visual gótico no cinema. Ele fez um curta-metragem chamado Vincent, que foi produzido pela Disney e fala sobre o garotinho Vincent que finge ser o Vincent Price, que foi um dos grandes Dráculas do cinema. Ator imortalizado em vários filmes de terror baseados em conto de Poe. E esse filme foi feito nos estúdios Disney, pois na época Burton trabalhava como animador e o filme é todo narrado em forma de poema. E tem vários outros filmes que ele fez. Os Assassinatos da Rua Morgue, Histórias Extraordinárias. O mais atual filme que foi inspirado em Edgar Allan Poe foi A Colina Escarlate, que é um filme do Guilherme Del Toro, que é muito bom, eu assisti e gosto bastante da temática gótica. Por isso mesmo que eu escolhi falar sobre o romantismo e o Edgar Allan Poe, porque eu gosto muito dele, já li vários contos dele, eu acho ele incrível, há uma visão assim topíssima da época dele, né? E remete a um dos grandes escritores românticos dos Estados Unidos. Obrigada, bom final de semana.